Conexão Jovem chegando, só que de um jeito diferente. Hoje, um Conexão Jovem em pauta, para falarmos com os jovens vereadores sobre a experiência da Câmara Jovem e sobre os projetos de leis, requerimentos e moções que eles apresentaram. Mas antes, siga as nossas redes sociais e fique ligado em tudo da TV Câmara Caraguatatuba. Está começando o Conexão Jovem em pauta. E hoje recebendo o jovem vereador Davi Santana. Tudo bem, Davi? Tudo. Tá tranquilinho? Tranquilo. Esse é um menino sossegado, com seu bonezinho maroto. Vamos falar um pouquinho sobre Câmara Jovem. Como é que tá sendo para você a sua experiência? O que você tá gostando? Como é que tá sendo para você? Tá sendo uma experiência que eu digo que uma das melhores da minha vida. Eu tô aprendendo muita coisa, tá sendo muito legal. Eu tô com pessoas que, sei lá, me entendem. Então, tá sendo uma coisa da hora. E eu acho que até o final do ano eu vou conseguir trazer muitos e muitos projetos. Legal. Das reuniões preparatórias até as sessões ordinárias, teve uma mudança muito grande daquilo que você estava vendo e daquilo que realmente está acontecendo? Pra mim, aconteceu uma mudança drástica. De uma coisa foi pra outra. Porque antes, nas reuniões preparatórias, a gente ficava lá, ouvia o Beto falar. Quando a gente chegou aqui, foi totalmente diferente. Eu percebi que aquilo era pra valer. E que eu tinha que dar o meu máximo. Davi, a sua cadeira, a sua plaquinha, com o seu nome lá, o que você mais gosta da Câmara Jovem em tudo que você está vivendo até agora? Acho que o que eu mais gosto é poder debater, sabe? Poder ter pessoas para poder conversar sobre determinados assuntos. Pessoas que, entendam sobre aquele assunto. E aí, o que você chama atenção na hora do debate? Se for que você gosta muito de debater, e você é um dos que mais pergunta quando tem uma indicação, uma moção, ou um projeto de lei, no debate você quer saber, você quer tirar suas dúvidas. O que mais... Por que esse gosto de querer entender tudo, de saber realmente o que está acontecendo? Eu acho que o que me chama mais atenção no debate é quando um jovem vereador defende o projeto do outro. E defende de um jeito como se o projeto fosse dele. Acolhe o projeto. Eu acho que isso é uma das melhores coisas que existe, principalmente quando for o seu. E aí, quando você trouxe o seu projeto de lei, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, ter uma opinião contrária àquilo que você está imaginando no seu projeto, que sentimento te traz? Como que você fica? Traz um sentimento de que eu preciso melhorar, porque o mundo e nós estamos em constante mudança e melhoras. Às vezes pioramos, às vezes melhoramos, mas nós sempre buscamos o melhor. E aí, como é que está sendo na escola? De levar o que está acontecendo aqui, de trazer também assuntos de lá para cá, de entender o que pode ser melhorado, o que pode ser feito. Como é que é na escola para você, a Câmara Jovem para eles lá? Para mim tem sido muito fácil levar as informações para lá, porque eu sou uma pessoa, às vezes, muito comunicativa. E as pessoas sempre me perguntam, eu sempre tento explicar do mesmo jeito que me explicaram. Porque eu acho muito legal outras pessoas terem a mesma oportunidade que eu estou tendo aqui. E aí, teve no primeiro semestre a formação da mesa diretora, e agora vamos ter mais uma mesa diretora. Tá pensando em alguma coisa? Se inscreveu para algum cargo, alguma coisa? Ou tá tranquilo? Eu me inscrevi para primeiro secretário. Eu acho que eu consigo, eu acho que eu tenho responsabilidade suficiente e eu quero mostrar que eu posso. Não só que eu posso, eu quero ajudar. Mas não ajudar a mim estando ali. Eu quero representar minha unidade escolar. E não só minha unidade escolar, mas também a Câmara Jovem em eventos. Legal. E aí, o quanto é importante para você ser um primeiro secretário e participar dessa votação e, se possível, ganhar? O quanto é importante para você isso? Para mim é importante porque muitas pessoas, nunca acreditaram em mim. Bastante pessoas acreditaram, mas tem aquelas que nunca acreditaram. E eu quero mostrar para elas que eu consigo. E não só para mostrar para elas, mostrar para mim mesmo que eu consigo. O que mudou na sua vida, Câmara Jovem? A Câmara Jovem mudou totalmente. Que nem eu tinha falado. Quando eu cheguei aqui, que eu sentei ali naquela cadeira, eu vi que tudo tinha mudado. Agora eu ia precisar ter mais responsabilidade, ia precisar mudar meu jeito de ser, porque eu precisava
me encaixar, mas me encaixar do jeito que eu sou. Então é um negócio complicado, mas eu tô conseguindo. E aí, ter o debate, ter as votações, entender, conhecer pessoas, conhecer assuntos novos, ou quando é trazido para cá, isso agrega bastante na sua vida, né? Sim, com certeza, porque muitas vezes, alguns projetos, eu vejo que eu já passei por aquilo, ou que eu preciso disso, ou que algumas pessoas precisam, que eu conheço. Então, eu acho que cada projeto é único, cada um pode trazer alguma coisa diferente para a minha vida. Vamos falar um pouquinho sobre as visitas monitoradas. A Câmara Jovem fez visitas na Alesp, na Tamoios e no Parque Juqueriquerê. Primeiro eu vou querer saber de você qual que você mais gostou. Da Lesp. Vamos falar agora um pouquinho de cada um, além desses aí. Vamos falar primeiro da Alesp. O que você gostou lá da Alesp? Uma coisa que mais me chamou a atenção foi um quadro gigantesco contando a história de São Paulo. Foi uma das coisas mais bonitas que eu vi lá, inclusive eu até gravei um vídeo mostrando o quadro inteiro. Eu achei uma das coisas mais legais. E também o cappuccino, que estava uma delícia. O cappuccino, inclusive, que vocês foram dentro do gabinete do vice-presidente da Alesp e vocês conheceram um deputado, né? E como é que foi essa sensação? Foi muito legal. Foi bom ver que existem pessoas lá que estão representando São Paulo. E foi bom ver que nós também conseguimos chegar lá. Se nós tivermos força, a gente consegue. E aí, que mais na Alesp chamou atenção? O plenário. Como é que foi conhecer o plenário deles lá? Foi maravilhoso. Poder sentar numa cadeira de deputado e quando eu olhei para lá, eu vi, meu Deus, onde é que eu tô? Entendeu? Aonde que eu cheguei? Porque no início do ano eu tava só na minha escola e me inscrevi. Agora eu já tô na Lesp. Olha que coisa da hora. Deu uma coçadinha em querer, no futuro, ser um deputado, alguma coisa, vindo daquele tamanho todo? Ou ainda continua com o sonho que você tem? Com certeza deu. Eu quero continuar com o meu sonho de ser médico, mas minha família inteira já disse que eu tenho jeito para política. Que legal. Falar um pouquinho sobre a Tamoios. Como é que foi a visita monitorada na Tamoios? O que você gostou de lá? Conheceu o túnel de emergência? O que você mais curtiu? Eu achei muito legal, realmente, que nem você falou. Para mim, a melhor parte foi o túnel de emergência. Inclusive, toda vez que eu vou viajar para algum lugar, eu sempre conto a história de como foi conhecer aqueles túneis de emergência. E para mim, a melhor parte foi quando o motorista teve que sair de ré. O motorista não conseguiu manobrar lá dentro, não. Parque Juqueriquerê, já conhecia? Não, eu acho que eu nunca tinha ido. E aí, como é que foi? Como é que foi sua experiência? O que você achou lá? Foi legal ver que em Caraguatatuba, mesmo sendo uma cidade litorânea, mais de praia, existe também mata fechada, que nem o Parque Juqueriquerê. E foi muito legal poder ver os animais. A gente viu poucos, mas conseguimos ver alguns. E eu acho que foi legal ter aquela conexão com a natureza. E também estar com os jovens vereadores juntos, para todo mundo conhecer, além de se conhecer um pouco melhor, também entender como funciona tudo que a gente tem trazido, né? Isso é bem legal. E aí, Davi, da Câmara Jovem, o que ela remete para você? O quanto ela faz parte do seu dia a dia? Você pensa bastante para poder trazer mais proposituras, mais projetos de leis, etc. Ou você, não, só vou pensar em Câmara Jovem quando for dia de sessão, quando tiver que vir para cá? Como é que funciona no seu dia a dia a Câmara Jovem? Não, eu penso muitas vezes, principalmente quando eu chego na escola. Quando eu chego na escola, eu vejo que eu tô ali naquele ambiente que, querendo ou não, é o ambiente do meu trabalho. Então, inclusive, o meu projeto que eu fiz, eu passei dias e dias pesquisando, fazendo trabalhos, para poder tentar trazer o melhor projeto possível. Então, eu acho que é uma coisa que, sim, eu foco fora da Câmara Jovem. E aí, o quanto a família ajuda nisso? Minha família, principalmente nesse projeto, me ajudou muito, porque eu usei muito o computador, só que eu nunca soube mexer muito com o computador e tudo mais, e minha mãe foi uma das pessoas que mais me ajudou com esse projeto. E aí, continuando com a família, você leva muitas as coisas daqui para lá para explicar, eles às vezes conseguem acompanhar ao vivo quando a gente passa, ou depois acompanham ela mesmo gravada a sessão, os VTs, como é que funciona com a família? Eu chego em casa, eu já começo a falar como é que foi a Câmara Jovem. Começo a falar, meu pai sempre faz questão de acompanhar e é muito legal.
Bacana, que legal, isso é muito, muito, muito legal. E agora a gente vai falar do Davi sobre o projeto de lei que ele trouxe, que é a concessão para a Bolsa Atleta no transporte público municipal para atletas e para atletas profissional ou não, para todas as modalidades esportivas. Fala um pouquinho sobre o seu projeto de lei, como e por que você quis trazer para a Câmara Jovem. Na verdade, esse projeto de lei foi de uma pergunta que eu fiz para uma pessoa. Eu perguntei para essa pessoa se ela precisava de um meio de transporte para poder realizar um sonho. E essa pessoa me respondeu sim, que muitas vezes ela precisava ir para determinado local e não tinha um meio de transporte possível para ir, ou às vezes faltava dinheiro. E aí me veio a ideia, como eu sou praticante de esportes, eu pensei, ser um atleta é um sonho para mim. E se eu pudesse ter um meio de transporte para poder realizar esse sonho? Foi aí que veio a ideia de conceder as passagens para os atletas. E quando eu estava fazendo esse projeto, eu lembrei muito do jovem vereador Theo, que quando eu estudei com ele, no nosso 5º ano, eu lembro que ele precisava vir para a escola lá do Massaguaçu e as passagens dele não podiam mais ser usadas para poder ir para o CIASE. E ele, às vezes, até não conseguia fazer a sua atividade física. E eu acho que isso é uma coisa super importante. Queria que você falasse um pouquinho, você falou sobre atletas e para atletas também, né? Para todo mundo poder ter a oportunidade de ter o transporte e poder ir praticar. Como é que você falou que o Theo foi uma inspiração para você fazer esse projeto de lei? E o que mais te inspirou além disso? Além do Theo, e o que mais você pensou para trazer esse projeto? Você pesquisou na internet ou foi só vendo realmente as dificuldades? Eu vi as dificuldades e quando eu fui pesquisar na internet, eu vi que não era só eu que pensava assim. Porque, inclusive, um projeto muito semelhante já foi aprovado na Câmara de Deputados, em 2019. Eu não lembro muito bem o mês, mas eu acho que foi agosto. E depois disso, nunca mais se ouviu falar do projeto e tudo mais. Então eu falei, eu vou trazer esse projeto para Caraguatatuba. E eu falei para mim, com certeza eu quero que esse projeto seja aprovado. E quando você mostrou para os seus pais isso, qual foi a reação deles? Meus pais falaram, nossa, boa ideia, porque era uma coisa que eu também preciso. E que muitas pessoas precisam. Inclusive, meu pai já precisou disso na época que ele era adolescente. Então, é uma coisa que tem barrado gerações já. Que pessoas estão precisando há décadas. Então, é uma coisa realmente necessária. E aí, você fala só em atletas, para atletas, mas para qualquer pessoa que queira praticar um exercício, uma atividade física, ela precisa desse transporte e é isso que é embasado no seu projeto, né? Sim. Na verdade, qualquer pessoa que esteja inscrita em uma unidade de estudo esportivo daqui de Caraguatatuba pode sim ter direito às passagens. Mas, porém, se a pessoa não tiver inscrita ou tiver um número por cento de faltas, ela perderá a bolsa. Porque meio que a prefeitura está pagando. Se a prefeitura está pagando, aquela pessoa precisa ir. A não ser que seja comprovado atestado médico, essa pessoa perderá a bolsa. Legal. Como é que foi no dia da votação? Como é que foi o debate sobre esse projeto de lei que você trouxe? O debate foi até um pouco fácil, porque o Theo não estava aqui e teve menos perguntas. Foi até um pouco fácil e eu gostei muito que foi aprovado por unanimidade. Tiveram algumas perguntas ali, mas eu já estava preparado. Eu mesmo já tinha feito as perguntas. Aproveitando, vamos dar uma olhadinha como é que foi a defesa do Davi e o momento que foi anunciado, que foi aprovado por todos. Dá uma olhadinha aí. Boa tarde a todos aqui presentes. Vim fazer a defesa do meu projeto e eu queria começar com uma pergunta para todos aqui. Quem já precisou ir para algum lugar e não tinha um meio de transporte para poder você ir? Você não tinha como ir de bicicleta, não tinha ninguém para te levar e você tinha que pagar o ônibus. Isso é meio complicado e às vezes você não conseguiu ir para o lugar que você queria. Eu penso que isso já aconteceu com bastante gente. E aqui em Caraguá existem algumas unidades de estudo esportivo. A mais conhecida delas é o Centro Esportivo. E muitas pessoas estão matriculadas lá,
Só que muitas pessoas moram bem longe de lá e precisam chegar até lá de alguma forma e não tem nenhum meio de transporte como carro ou bicicleta em casa. O passe atleta ajudaria essas pessoas a irem até lá e poderem fazer a sua modalidade, porque às vezes não ter um meio de locomoção pode atrapalhar a pessoa de conseguir fazer a sua atividade física ficando em casa e assim a pessoa virando uma pessoa sedentária. Então, eu queria muito que esse projeto fosse aprovado e fosse levado em diante. Não só aqui na Câmara Jovem, mas também na Câmara Adulta, porque eu vejo que é uma necessidade que muitas pessoas têm. E eu acho que seria uma coisa ótima. E eu também gostaria de citar que não é a primeira vez que esse projeto é abordado em uma Câmara. Esse projeto já foi abordado na Câmara Jovem de Deputados, no dia 22/5/2019. O projeto foi aprovado, mas depois não teve mais seguimento. E eu gostaria muito que ele fosse aprovado e levado, sim, para a Câmara Adulta, para que todo jovem de Caraguatatuba tivesse o direito de poder praticar um esporte. E assim, acabando com uma geração sedentária. Isso pode resolver alguns problemas futuramente. Obrigado. O projeto foi aprovado por todos. Davi, legal, hein? Aprovado, todo mundo aprovou, todo mundo gostou, todo mundo curtiu. Como é que, aproveitando, como é que é isso você e o Theo? Que o Theo veio aqui e falou, o Davi pergunta demais. E agora o Davi está vindo aqui e falou, o Theo pergunta demais. Como é que é esse embate entre vocês dois de querer um entender o outro, que vocês já se conhecem há bastante tempo? Como é que é isso? Como é que é você e o Theo? Na verdade, eu e o Theo, a gente se conhece desde a creche. Então, tipo, meio que a gente sempre teve aquele embate ali. A gente já meio que não se gostava, depois a gente virou melhores amigos. E hoje nós dois somos jovens vereadores. Então, resumindo, foram etapas da vida que a gente meio que percorreu juntos, entendeu? Então, tipo, eu acho que ele é um amigo que eu posso falar sobre a Câmara Jovem e falar sobre a minha vida fora daqui. E aí, ele é o que mais pergunta? Ou você? Aí depende também, né? Quando o projeto é dele, eu pergunto mais. Mas é de propósito ou é realmente com embasamento? Não, é com embasamento, sempre. Mas não é para tirar a casquinha dele, não? Não. Tá. Temos mais projetos ou indicações agora para o segundo semestre, não precisa dar spoiler, mas já tem alguma coisa já engatilhada? Vai vir novidades aí para o segundo semestre? Com certeza, eu já tinha até começado a trabalhar em cima de um novo projeto, só que eu quis focar mais naquele outro, o outro já tem até meio que formado ali, só falta terminar. Como que você monta esse projeto? Quem mais te ajuda? Vamos pegar aqui o seu projeto de lei. Alguém mais te ajudou ou você fez sozinho? Quem me ajudou foi a minha suplente e o meu professor representante. Meu acompanhante não, é meu professor representante. Como é que fica a sua relação com a sua suplente? Ajuda bastante? O suplente, ele realmente colabora nisso para você trazer para cá? A Alice me ajuda muito, porque ela tem muitas ideias e, principalmente, ela consegue ser muito comunicativa e ela consegue, às vezes, me falar alguns pontos que eu estou errando. Você falou que no debate sobre o seu projeto, na discussão, te fizeram perguntas que você já sabia que seriam feitas, que você já tinha feito a si mesmo. Se não tivesse feito uma pergunta que você não tivesse pensado, como que você acha que você reagiria? Qual seria a sua reação com relação a isso? Como você entende que pode ter algum problema nisso? Eu penso que eu conseguiria responder, porque eu tenho um bom raciocínio lógico. E também penso que quando o projeto é bom e as pessoas conseguem entender, às vezes uma pergunta ali, que não seja tão importante assim, talvez não faça você perder alguns votos. Ou talvez faça. Mas eu acho que depende também do modo que você vai responder aquela pergunta. Se você der indícios de que você não sabe ou que você não estudou sobre o projeto, aí sim, as pessoas podem perder um pouco da confiança. Mas se você conseguir manter a calma, pensar e responder, aí sim. Qual foi o seu sentimento na hora que foi aprovado por todos? O sentimento foi de vitória, de conquista, de que eu consegui
eu consegui trazer uma coisa, eu consegui fazer pessoas mais felizes. Porque esse projeto pode até mesmo ser levado um dia para a Câmara Adulta. E quando for levado para a Câmara Municipal, algumas pessoas podem realizar sonhos, podem sair medalhistas olímpicos daqui de Caraguatatuba. Falando sobre a Câmara Adulta, e você fez o projeto pensando que ele poderia ser utilizado na Câmara Adulta ou não? Com toda certeza. Inclusive, eu cheguei até a pensar em números de preços e etc. Porque eu quis pensar em tudo, absolutamente tudo. Porque eu acho que é um projeto que sim poderia ser aprovado na Câmara Municipal, porque já foi aprovado na Câmara de Deputados. Então eu acho que trazer isso para Caraguatatuba seria um avanço imenso para a nossa cidade. E uma cidade que tem bastante praticantes de esportes, isso ajudaria bastante também, né? Se for até que seu pai precisou, né, que teu pai para poder fazer, e o Theo também para ser sua inspiração. Tem mais alguém que te inspira em algum novo projeto ou alguma indicação? Minha mãe. Então quer dizer que o próximo que vem aí é relacionado à mãe ou não? Não exatamente a minha mãe, mas a profissão que ela efetua. Legal, bacana. E para a gente finalizar, a Câmara Jovem mudou sua vida totalmente e você indica a Câmara Jovem? Com certeza, eu indico. Eu indico e quem quiser entrar na Câmara Jovem eu ajudo, com toda certeza. Porque, que nem eu tinha falado, é uma coisa que mudou minha vida e que pode mudar de muitas outras pessoas. Davi, obrigado, viu? É isso. Então, tem mais Conexão Jovem em Pauta em breve. Até mais.